Mas vamos falar um pouco agora sobre profissional. A começar dessas 5 faculdades que você iniciou e não concluiu. Me chama muita atenção isso daí. O que aconteceu? Então, com relação às faculdades, uma coisa que fez muito sentido para mim, que há pouco tempo eu fui diagnosticada com TDAH. E quem tem aí uma coisa com conclusão, porque não são só as faculdades acabam chamando mais atenção, né? Mas é curso de inglês, é curso de espanhol, é curso de informática, né? Lá nos primórdios, que hoje eu acho que nem existe mais, é curso de artesanato. Não, artesanato até eu acho que eu fiz bastante tempo. As coisas mais artísticas, Voltada para a arte, aham. eu sempre fui. Então, eu terminei curso de teatro, artesanato, né? Fiz o meu técnico em dança, mas qualquer outra coisa é uma dificuldade. E realmente, é um dia que simplesmente, um dia começa a ficar muito difícil ir. Sabe aquela coisa, você tá pronta para sair, senta e se atrasa? É assim, é bizarro. Então, quando fala essa questão do TDAH, né? Da procrastinação, do deixar para a última hora, de perder o tesão. Então, é uma coisa, você começa numa empolgação, os meus cadernos, parece caderno de 5ª série, é tudo colorido, se tá feio, eu começo de novo. Eu sempre tive o hábito de ter 2 cadernos, inclusive eu sempre estudei assim, porque sabe, o professor fala, eu anoto, eu pego tudo. Chego em casa, passo a limpo. Tudo bonitinho e com desenhos e coloridos. E aí começa. Aí um dia você brocha. E é muito engraçado isso. O ir é o difícil. Não é o estar lá. Não é que se eu estiver lá eu não vou, sabe? Não vou fazer as coisas ou não vou prestar atenção. Não, é o ir. O ir é impossível. É impossível. Mas então, a faculdade você simplesmente Parei. parou Um dia de ir. parei. Foi de uma hora para outra, assim. Foi nada financeiro, algo do tipo. Já parei por questão financeira também. Mas se eu desse uma apertada aí, entendeu? Se eu pedisse para minha mãe, por exemplo, se eu corresse para minha mãe, é óbvio que ela ia me ajudar. Mas não, tipo, ai, né? Não. Mas todas que você se dispôs a fazer, você se via mesmo naquela profissão? Você gostava? Sim, eu sempre. Ou estava fazendo porque precisava fazer uma faculdade? Eu sempre me cobrei. Eu sempre me cobrei um diploma de graduação. Acho que até hoje eu me cobro. Mas não mais dessa forma de não serei ninguém, sabe? Mas eu sempre achei que qualquer merda eu precisava ter. Mas o rádio e TV, eu queria trabalhar com teatro. Era o que estava mais... Não sei porque eu não fui fazer artes cênicas. Acho que se eu tivesse feito artes cênicas, não rádio e TV, eu acho que eu teria concluído. Uhum. Mesmo porque rádio e TV eu comecei 3 vezes. 3 vezes, Nossa. 3 turmas diferentes. E uma coisa de pensar assim, será que eu termino? Será que eu volto? Né? Porque eu cheguei a fazer 2 anos, tal, até 3 anos. E aí, quando eu vou pensar em voltar, mas já passou 2 anos que eu parei, eu não posso mais voltar, eu já perdi aquele curso. Ó que louca, sabe? É um negócio de piscar e passou 2 anos. E passou 3. Piscou, passou. Então, é uma noção estranha de tempo, assim. E aí eu comecei 3 vezes rádio e TV, comecei o serviço social. No serviço social foi interessante, porque eu me encantei com as matérias. Mas já no primeiro semestre eu falei, eu não vou trabalhar com isso. Eu não tenho emocional para lidar com algumas questões. Então, o serviço social, ele me abria um leque muito bacana. Mas eu falei, gente, eu tô enganando quem? Eu não vou trabalhar com isso. Não sei. Eu vou infartar antes de conseguir terminar 1 ano de trabalho. Então, esse também larguei, por mais que eu quisesse, e esse era engraçado, porque eu gostei das matérias. Então, assim, as matérias eram muito bem linkadas umas com as outras, era como se os professores trabalhavam em conjuntos, isso sinceramente eu nunca vi, sabe? Uma matéria complementando a outra e não atrapalhando, como normalmente acontece. E a última também foi história. E eu queria muito
terminar a história, exatamente bem pensando, foda-se se eu não trabalhar com isso, porque eu amo história, eu sou muito apaixonada. Aí você vai broxando por várias questõezinhas, porque aí a propaganda da faculdade, aquela é uma faculdade incrível, você vê que não é incrível coisa nenhuma, e aí você vê que é só uma empresa, né, no final das contas. Aí você vai broxando, e por mais que você queira continuar, é como se você não quisesse tanto assim, sabe? Então essa também, eu estava empolgada até o dia que eu não estava mais. Queria trabalhar muito com EJA, porque isso é uma coisa que eu ainda quero fazer, trabalhar com algum tipo de inclusão. E aí na faculdade eu aprendi muito, inclusive, sobre Paulo Freire, sobre o método Paulo Freire, sobre o que ele fez, sobre como ele fez. Falei, cara, eu preciso trazer isso para minha vida de alguma forma. E aí eu fiquei muito empolgada com trabalhar com EJA. Então, talvez ainda volte para alguma licenciatura? Talvez. Só que é isso, quer fazer tudo e não faz nada, sabe? É complicado. Complicado. E o que te levou a fazer o que você faz hoje? Então, o poli, eu comecei a dar aula no poli. Hoje eu dou aula de várias outras coisas, né? Mas o poli é o principal. É o principal para mim, inclusive. Eu me apaixonei na primeira aula. Saí arrebentada. E eu me cobro muito. E o poli me ajuda. Ele é mais fácil na hora de você se cobrar do que uma coisa que você precisa, por exemplo, uma dança onde você precisa soltar o quadril, né? Porque você não vai deixar o quadril mole em um dia. Só que o poli, se você tiver consciência corporal e força, você consegue fazer em um dia. Então, eu conseguia descarregar muito no poli. Então, eu me matei no começo, assim, não, vou fazer até sair, coisa que eu não deixo minhas alunas fazerem, tá? Pra deixar claro que eu sei que eu me desgastei muito, mas foi muito bom. Eu acho que eu tinha muita coisa assim, tanto que foi na mesma época eu fazia poli e Muay Thai, era um dia poli e outro Muay Thai. Então, no começo, você praticava mais pra você nem pensava em trabalhar com isso, nem nada. Não, nem um pouco. Eu gostei do poli porque ele me desafiava, entendeu? E era aquela coisa que não tem ninguém vendo. É só eu. Então, conforme as coisas saíam, eu estava me superando. Eu acho muito errado quando você se compara com uma pessoa. Se eu me comparar com você, no poli, por exemplo, nós dois fazemos poli, eu acho um desrespeito muito grande comigo, porque olha o tanto de tempo que você tem mais no poli que eu, né? E eu acho um desrespeito com você. Tipo, eu acabei de começar e tô me comparando com você? Tipo, quem sou eu? Então, eu acho que quando a gente se compara com outra pessoa, nós estamos nos desrespeitando e desrespeitando o outro. Então, é muito focar eu comigo. O poli me trouxe uma reciprocidade comigo mesma, entendeu? E me ensinou muito esse negócio também de, sossega, você treinou ontem, então hoje você precisa descansar. Então, ele me trouxe esse cuidado comigo, foi muito legal. Então, a minha relação com o poli foi muito essa. E no estúdio que eu comecei, as professoras começaram a pedir para eu substituí-las quando elas iam faltar. Eu falei, como assim que eu, né? Não posso. Aí a minha professora da minha turma pediu para eu dar aula. Eu vou ter que faltar, você dá aula. Oi? Como que eu vou dar aula para minha turma? Eu estou fazendo a mesma coisa que elas, eu estou exatamente no mesmo lugar. Não, monta uma coreografia e passa. Eu já dançava, né? Monta uma coreografia com as coisas de poli que você faz e passa. E eu fiquei nervosa, e eu montei a coreografia, e eu mandava os filmes para ela, mas isso tá bom, mas isso tá certo, e não sei o quê. No final das contas, as meninas amaram, e eu acho que foi tipo um mês que eu peguei de aula, assim. Não lembro o que aconteceu, se ela se lesionou, viajou. Que aí eu fiquei com essa coreografia um mês, e as meninas adoraram, e a dona do estúdio falou, vamos abrir um horário para você dar aula? Foi assim que eu comecei, tipo... sem nenhuma pretensão da minha parte. E aí não parou mais, né? Nunca mais. E quando eu saí de lá, eu já trabalha com outra coisa ou só com poli mesmo? Hoje, só com poli. Na época, eu sempre trabalhei em restaurante. Com eventos, mas sempre essa área. Balada, bar, restaurante. Tudo que você imaginar lá dentro, eu já fiz. Menos cozinha, mas a parte de bar, de salão, de atendimento.
caixa. E era o Você que eu fazia. conheceu o pole dentro de alguma balada ou não? Não, porque eu já conhecia da dança, né? Tipo, eu já conhecia o pole dance, eu não achava. Porque hoje é fácil de achar. Mas a primeira vez que eu pensei em fazer, simplesmente não tinha. Então, o primeiro lugar que eu achei, eu fui fazer. Foram muitas coincidências. E assim, eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que as coisas acontecem de propósito, assim. Mas foi uma coincidência, porque quem abriu esse estúdio, que tinha o pole, foi a minha primeira professora de street dance, que eu tinha 17 anos quando eu fiz aula com ela. Nossa, novinha. Eu fui pro estúdio por conta dela. Cheguei lá e tinha pole. Entendeu? Então foi me levando para isso. E como foi esse, porque você iniciou bem nova, né? Como é que foi esse começo aí? Sofreu algum preconceito por praticar pole, algo do tipo? Já ouviu alguma, até das amizades mesmo, né? Dos próprios amigos, uma piadinha? Nesse sentido, eu sempre fui muito escrachada, né? Eu sempre fui, tipo, ovelha negra da família. Então, assim, preconceitos, eu sempre fui meu corpo, minhas regras. Eu vou usar o que eu quiser. Eu vou agir como eu quiser. E eu sempre tive muito apoio nesse sentido, dentro da minha casa, tá? Não da minha família, veja bem. Mas o que importa é a base, né? Então, eu sempre tive muito apoio dos meus pais para ser quem eu quisesse ser. Então, eu tava... Vamos colocar aí que eu tava cagando para os preconceitos que sim vieram. Amigo, dança pra mim? É só isso que o homem sabe falar pra alguém que dança pole dance. Você dança pra mim? E na época você publicava, postava mesmo suas aulas, etc. Deixei de falar com alguns amigos, inclusive. Teve um amigo que parou de ficar. Já recebeu alguma ficou proposta, bravo. assim, bem indecente mesmo? Indecente? É. Não, mas pedidos pra dançar, sim. Gente, diga-se eu de já passagem, recebi cada coisa absurda. Cada coisa absurda. O último foi... o cara mandou assim... Ai, não lembro direito, né? Deve fazer uns 5 anos. Eu pago meninas dançarinas e de balé, de não sei o quê, vários tipos de dançarinas para pular em cima do saco dele. Ah, tá. Não, E aí ele tipo... falou assim, agora eu queria uma pole dance com aquele saltão lá para pular em cima do meu saco. Tá bom, vai, já tive Como propostas assim, gente? indecentes nesse Existe sentido. isso? Que absurdo. Existe. O cara pagar pra você pular em cima do saco dele com o saltão lá e tudo mais. Isso é fetiche. Fetiche tem pra todos Falei, meu filho, os vai procurar gostos. outra. Mas com relação ao pole, eu me afastei de algumas pessoas assim que fizeram comentários desnecessários, desagradáveis, mas realmente nunca me atingiu assim. Que é aquele negócio, né? O pole você precisa estar forte para fazer e você Sim. vai ficando forte de várias maneiras, não só na força. E é aquela coisa. Você lembra do começo? Como você se sentiu incrível? Tipo, lá na primeira inversão? Super mulher, né, gente? Eu tô me sentindo incrível. Caguei pra você. Eu acho que esse é o que o pole traz de mais sensacional. E aí eu saí do estúdio. Quando eu saí, eu tinha já a minha barra. E aí uma aluna do estúdio, que diga-se de passagem, hoje eu sou a madrinha da filha dela, a Dani, a minha aluna que vai e volta, mas a minha super amiga, minha comadre hoje em dia. Quando eu saí do estúdio, que ela fazia aula comigo, ela me mandou mensagem: onde você tá? Que eu quero fazer aula com você. Em que estúdio você tá? Falei, não tô em estúdio, mas eu tenho barra. Se você quiser, eu te dou aula particular. Ela falou, então tá bom. Aí foi com ela, que hoje é minha amiga, que eu dei a minha primeira aula particular. Comecei a divulgar. Quando eu vi, eu tava dando aula em todos os meus horários livres. E quando deu, eu larguei o meu emprego até então fixo e fiquei só com as aulas. Isso foi... E com relação a trabalho, hoje eu me sinto realizada. Tipo, faço o que eu amo e faço o meu horário também, que isso, pelo menos para mim, faz muita diferença. Eu não funciono de manhã,
Não gosto de acordar cedo. Então, assim, eu não me importo de, eventualmente, trabalhar até como meia-noite. Tipo, alguém te procurar para fazer aula de manhã logo cedo, você dispensa? Eu dispenso porque tem a questão das dores, né, também. Eu tenho muita dor crônica. Então, de manhã eu não tô legal. Então, eu acordo, por exemplo, esses dias. Eu acordei 7 horas todos os dias. Só que eu só levanto às 8. Então, eu fico 1 hora deitando para me estabilizar. Entendeu? Por isso que eu não funciono de manhã. Agora, uma aluna minha, ela precisou fazer aula de manhã, ela pediu. Ela pediu para eu dar aula às 7 horas. Que também é minha aluna há muito tempo. Eu falei, não, beleza. Se eu puder dar aula de pijama. Falei, porque nem banho eu vou tomar. Juro. Eu acordava, lavava a cara, punha meu roupão por cima. A gente tem uns vídeos maravilhosos. E eu dando aula de pijama. Era o combinado. Foi só um mês que ela precisou. Nossa, imagina a cena. Não, melhor é quando eu precisava demonstrar alguma coisa. Que eu tirava o roupão, tirava a calça, fazia... Saco, tem que tirar a roupa. Senão você não sobe na barra, né? Pra demonstrar. Voltava e colocava o pijama de volta. Eu sou o tipo de pessoa que funciona mais à noite, por exemplo. Eu acho que é porque também eu comecei a dar aula muito cedo, desde os meus 17 anos. E aí, com 19, acho que foi com 19 anos, eu entrei na faculdade e comecei a estudar à noite. Então, eu dava aula o dia inteiro e estudava à noite. E desde então, ainda, assim que eu terminei a faculdade, eu sempre trabalhei mais à noite, né? A maior parte das aulas que a gente pega, né, a procura maior é à noite. Então, automaticamente, meu corpo, né? Mas você se percebeu adaptou, que... mas... então você não era assim desde sempre. Não. E eu falo assim, psicologicamente também, não só fisicamente. Eu funciono melhor à noite. Então, eu funciono também, enrolo 100%. Faço o que eu tenho que fazer. Mas eu enrolo o dia inteiro, quando chega lá umas 6 horas da noite, aí eu dou aquele gás. Eu sou assim, eu preciso a parte da manhã. E é isso, por mais que eu acorde cedo e tudo mais, eu sou devagar. Tipo, e não adianta me acelerar. Se você me acelerar, eu vou ficar estressada. Isso provavelmente vai acabar com o resto do meu dia. E você me conhece, dá pra ver, né? Sim. O meu humor tá sempre estampado na minha cara. Eu não consigo fingir que tá tudo bem. Então, assim, eu prefiro... A Maíra de manhã e a Maíra à noite é outra pessoa, gente. Eu sei. E é uma coisa assim que eu sei que eu preciso trabalhar, né? Mas tem coisa que não tem conversa. Então, eu prefiro, e eventualmente, pegar aula até meia-noite, pegar freela, extra, enfim, trabalhar aí até tardão, do que ter que bater ponto 7, 8 horas da manhã em algum lugar. Assim, eu até gosto de acordar cedo, fazer as coisas cedo e tudo mais. Só não faço muito isso porque a gente trabalha mais à noite, né? Então, a gente tem que dormir um pouco mais. Mas, nossa, eu viajei recentemente para João Pessoa e a gente ficou 40 dias lá, 40, 45 dias. Meu, o clima lá é outro. Eu aqui estava acostumada a acordar 9 horas, estava acordando, né, 9 horas da manhã. Lá é 6 horas da manhã, tipo assim, 6 horas da manhã todo mundo já está em pé, alerta para lá e para cá. E eu acordava também quando era 7, 8 horas da noite, no máximo, eu já estava morrendo de sono. 7, 8 horas da noite, aqui tá tendo aula ainda. Tava dando começando. aula ainda, tipo assim. Eu tô acostumada a dormir só meia-noite. Agora, você imagina, 7, 8 horas da noite, já sentir sono. Então, isso mexeu muito, assim, com meus horários. E aí, quando eu voltei, eu tive um pouco de dificuldade de me readaptar. Isso né? que eu ia falar, eu acho que foi mais difícil na volta, né? Sim. Mas, assim, já regularizei tudo. Tô voltando a acordar um pouco mais tarde e dormindo também um pouco mais tarde, para assistir aquela série lá no final, que não pode faltar, né? Aquela sériezinha no final. Eu faço isso também. Mas que é isso, graças a Deus, o trabalho me ajuda muito. Questão principalmente de saúde, né? E façam atividade física, fica a minha dica pro mundo, que é a melhor coisa da vida.